Sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro assunto é que o plenário do Senado Federal aprova a reforma da Previdência Social e cria idade mínima de aposentadoria. E o segundo assunto é que o STF condena os irmãos Gedel e Lúcio, no caso daquele bunker de dinheiro, os 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador, na Bahia. E o terceiro assunto é sobre o STF, que retoma, nesta quarta-feira, julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. Então, vejam que o plenário do Senado Federal aprovou na noite de ontem, terça-feira, dia 22 de outubro, em segundo turno, o texto base da reforma da Previdência Social. Com essa etapa, o Congresso Nacional conclui a última fase da tramitação da medida mais importante da pauta econômica do governo Jair Bolsonaro, que tramitou no Congresso Nacional por mais de 8 meses. Vejam que o texto recebeu 60 votos favoráveis e 19 votos contra. Os senadores ainda analisarão os destaques, ou seja, propostas para modificar o projeto, mas os pontos centrais da reforma estão assegurados. O principal ponto desta reforma é a criação de uma idade mínima de aposentadoria para trabalhadores do setor privado, que será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com regras de transição para quem já ingressou no mercado de trabalho. Essa mudança não é alvo de nenhum destaque. Então, ontem, o plenário do Senado Federal aprovou em segundo turno a reforma da Previdência Social e cria idade mínima de aposentadoria. O segundo assunto é sobre a condenação pelo STF dos irmãos Gedel e Lúcio Vieira. A segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, condenou ontem os irmãos Lúcio Vieira Lima e Gedel Vieira Lima pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A pena de Gedel Vieira Lima foi fixada em 14 anos e 10 meses de prisão, mais multa de cerca de R$1.600.000. A pena de Lúcio Vieira Lima ficou em 10 anos e 6 meses, mais multa de cerca de R$900.000. Gedel Vieira Lima está preso na Papuda desde setembro de 2017 e sua prisão foi mantida. Lúcio Vieira Lima está em liberdade. Vale salientar que antes da execução da pena, ainda cabe recurso da decisão ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, os irmãos Lúcio Vieira Lima e Gedel Vieira Lima foram condenados por conta daquele dinheiro, 51 milhões de reais, encontrados em um apartamento em Salvador, na Bahia. A genitora de Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, senhora Marluce Vieira Lima, também foi denunciada. A parte das acusações referentes a ela foi desmembrada e remetida à primeira instância na Justiça Federal. Então, os irmãos Lúcio Vieira Lima e Gedel Vieira Lima já foram condenados. E a mãe deles, senhora Marluce, o processo dela foi desmembrado e enviado a juiz de primeira instância da Justiça Federal. E o terceiro e último assunto deste vídeo é que o STF retoma, nesta quarta-feira, julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. O tribunal permite prisão desde 2016, mas ações visam mudar entendimento. Sessão desta quarta-feira deve ter manifestações de AGU, Advocacia Geral da União, e PGR, Procuradoria Geral da República, além dos votos dos ministros. Então, essa sessão será retomada hoje, quarta-feira, às 9h30. O plenário do STF analisa um tipo de ação cujo efeito é chamado, entre aspas, erga omnes,
Ou seja, essa decisão valerá para todas as instâncias do Poder Judiciário do país e será vinculante, portanto, de cumprimento obrigatório. Se o STF disser que nenhum condenado em segunda instância pode ou poderá de imediato cumprir a pena, isso deve ser cumprido em todo o país, em todas as instâncias, de imediato. É um tipo de ação cujo efeito é chamado, entre aspas, erga omnes. A decisão valerá para todas as instâncias do Poder Judiciário. Então hoje, a partir das 9h30, o STF retoma as discussões sobre prisão de condenados após a segunda instância. Então esses foram os 3 assuntos do vídeo de hoje. O primeiro é que o plenário do Senado Federal aprova a reforma da Previdência Social e cria idade mínima para a aposentadoria. O segundo assunto é sobre a condenação do STF dos irmãos Lúcio Vieira Lima e Gedel Vieira Lima, por conta daquele dinheiro achado, encontrado em um bunker em Salvador, na Bahia, cerca de 51 milhões de reais. E o terceiro e último assunto é sobre o STF, que retoma nesta quarta-feira julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. Esta sessão está prevista para ser retomada a partir das 9h30 desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Nós vamos deixar os links dessas matérias aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.